Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. Apareceu. Aí, tem alguém no áudio aí. Lembrando que toda quinta-feira a gente faz uma live às 5 horas da tarde para falar sobre como o PSC enxerga São Paulo para daqui 20 anos. Claro que a gente não pensa só daqui 20 anos, para chegar nos 20 anos, a gente tem que pensar quais são os passos que a gente tem que dar. Lembrando que essa é uma live porque a gente quer ter o partido aberto, recebendo inclusive as ideias das pessoas que acabam acompanhando a gente nos mandatos. Estou aqui com o vereador Amaury e também nosso convidado de hoje, até porque o tema estourou e pipocou na semana passada, que é a questão do mototáxi em São Paulo. Até então um tema que ninguém imaginava, mas a Justiça acabou decidindo e definindo e autorizando o mototáxi em São Paulo. Então o que a gente fez? Mudamos um pouco a ideia da nossa live, que era um outro tema, e convidamos aqui o Gil. O Gil é um amigo que eu já conheço de um tempo lá do SEDAT, já tem alguns anos, e ele é o presidente do Sindimotos. Sindimotos. Isso mesmo, né? Isso aí, Sindimotos. Sindicato dos motoboys. Sindimotos. Sindicato dos motoboys e mototáxis de São Paulo. A gente quis trazer ele aqui um pouco para discutir essa realidade, se há realmente essa viabilidade. O grande peso que as pessoas falam é a questão de segurança, né? Como trabalhar essa questão de segurança. Por exemplo, tem muita gente que é traumatizada com moto, igual eu te falei. Meu pai, quando eu saio de moto, ele fica apavorado, né? Fica apavorado. Teve um primo que ele perdeu num acidente de moto, então ele tem esse trauma. Como é que vai fazer para pegar esse cliente um dia, por exemplo? Será que meu pai um dia vai ser cliente de moto? Eu posso dizer que eu já presenciei ele descendo do carro e subindo numa moto. Numa campanha em 2002, campanha do Garotinho, e eles iam subir, o helicóptero ia sair, ele ia perder a vaga no helicóptero da campanha do presidente e tal. Aí teve que correr. E ele parou um cara na rua e falou: "Você me leva ali e tal", subiu na moto e foi embora. Eu já peguei carona de moto para ir atrás do ladrão, né? Tá vendo? Então a nossa ideia aqui hoje, para vocês que estão assistindo essa live, é a gente falar um pouco sobre esse tema extremamente latente na cidade, que tudo bem, aconteceu agora, mas daqui 20 anos como é que vai ser a realidade do nosso trânsito? Hoje a gente vê o número de motos crescendo, e eu vou além, o número de scooters crescendo dentro das motos, né? Você passa na rua, em qualquer estacionamento, tem qualquer vaga separada para moto, tem 4 ou 5 ali, um pouco menos da metade é scooters, porque é um negócio simples de andar. Eu mesmo já andei bastante, então vai ser legal conversar um pouco com o Gil aqui, falar exatamente sobre esse tema dos mototáxis. Vocês mandam aí o que vocês acham do mototáxi, não é isso, Maurício? Exatamente. E lembrando aí, dá uma curtida na nossa página, no nosso canal também, né? PSC São Paulo. Né? Então, para estar vocês aí, curtem o nosso canal aí, sempre a gente vai estar aí com a live nas terças-feiras, tratando aí do PSC daqui 20 anos, nossa cidade daqui a 20 anos, né? Funciona bem, né? 20, daqui a 20 anos, PSC, né? Então estamos aí, né, Gilberto? Já recebemos aí o João Pedro, acho que era lá de Paraisópolis, o menino, né? João, porque aqui a gente abre também, Gil, para os pré-candidatos virem aqui e a gente debater os temas. A gente já falou, por exemplo, de problema de anistia, de IPTU, aí a gente traz engenheiro, aí o João veio também como candidato, tem uma pré-candidata também que veio, que viria hoje, mas estava em Brasília, me mandou mensagem, deixa eu até citar o nome dela aqui, que ela deve estar assistindo. A Lígia, que é pré-candidata nossa aqui também, ela é contadora e vinha um pouco para conversar com a gente, queria participar dessa live. Então, um espaço aberto para todo mundo. Espaço aberto também para o sindicato, para estar aqui também falando um pouco desse tema, dessa temática, que é o mototáxi, que eu já senti aqui na casa, que vai ter uma grande guerra aí de como você regulamentar tudo isso, né? Colocar as margens de segurança, porque a gente sabe, quando você vai para o interior, você pega algumas cidades que tem o mototáxi, mas que é muito simples. As cidades são planas, pequenas. E em realidades como São Paulo, como é que
Como é que você vê isso, né, Gil? Trânsito, Então, meus nobres vereadores, né, primeiramente obrigado pelo espaço, né, tá abrindo aí a voz para o sindicato, né, a gente agradece aí o vereador Gilberto, o vereador Amorim e o partido, né. Então, assim, o mototáxi, ele tá aí, até então a prefeitura ela proibiu, mas proibiu de uma maneira equivocada. Proibiu quando? Foi proibida, essa lei que proibiu, ela foi de 2016, se eu não me engano. É uma lei Dória. Exatamente. Então o que acontece? Caiu porque não tinha sustentação jurídica e tá aí hoje funcionando de qualquer jeito, né? A prefeitura ela tem a prerrogativa de regulamentar, definir cilindrada de moto, quem vai pilotar a moto, definir a questão de higienização, tamanho de capacete, touca, entendeu? Um seguro para esses passageiros, entendeu? Realmente, tipo, acolher em vez de proibir, porque já tentaram proibir e não conseguiram, e determinar, e dizer, olha, tá aí os dados das seguradoras líder em relação a acidentado de moto, entendeu? Tá cada ano que passa mais alto, entendeu? E com a entrada do mototáxi, em vez de um acidentado no chão, vai ser 2, a tendência é aumentar. Então, assim, a prefeitura tem que pegar aqui a Câmara, pegar os vereadores, pegar todas as partes envolvidas, em vez de tentar proibir, regulamentar, criando uma regra clara, né, para quem vai usar e para quem vai explorar esse tipo de atividade. Para não deixar aí a mercê das empresas de aplicativo, a uberização chegando aí, entendeu? Eles não querem saber, cadastra qualquer tipo de moto, qualquer um pode ser piloto, qualquer um pode ser passageiro e deixa o negócio aí alavanter. E se o poder público fechar os olhos, assim como fechou para a categoria de motofrete, daqui um dia a gente vai ter aí 100, 150 mil fazendo serviço aí nas ruas de São Paulo, deixando um trânsito que já é complicado e caótico, mais difícil do que já é. Essa semana, eu ouvi uma reportagem aí, referente a que teve início, inclusive essa situação aí, o repórter utilizou um mototáxi e estava colocando, né, em questão de tempo de chegada, realmente, demorou um pouco, né, devido a ter as condições lá dele, e que o motociclista, né, seria do mototáxi, pediu até para utilizar, para o passageiro utilizar, até levar a mochila dele, né, que ele também faz outra parte aí, né, de entrega, né, de alimentação. Então ele estava já em duas situações, então nós temos que ver realmente isso daí e a regulamentação. E para o sindicato, assim, o que pensa em relação, assim, em questão de segurança, em questão de viabilidade, tempos atrás nós tínhamos aí aquela motofaixa. O que pensa o sindicato em relação à motofaixa? É viável, não é viável? Que nem Marginal a gente tem um número enorme de acidentes de motos e acidentes fatais, inclusive. E, de repente, é uma ligação boa que se faz de um lado a outro da cidade, onde que poderia utilizar, ter, de repente, um pensamento aí de uma motofaixa. E hoje, que nem os motociclistas, são proibidos a utilização da faixa expressa e parece que de um período à noite, também à noite, do meio local também, né? Então, o que o sindicato, o que pensa em relação a isso daí? Você tem alguma opinião em relação a isso daí, o sindicato? Então, na realidade, o poder público, de uma forma em geral, né, ele se passou 20 anos, ele não cuidou das questões das motos, da maneira que deveria cuidar. Na visão do sindicato, assim, a gente enxerga que o poder público, ele sempre enxergou a moto como um empecilho, que ela não deveria estar ali onde ela está. Então se passou anos e pós anos e não foi criado sequer um embrião de política para o usuário de moto de uma forma em geral. Nesse meio aí estamos nós, os motofrete, os mototáxis. Então o que acontece? Entrou governos e saiu governos, entrou prefeitos e saiu prefeitos e não foi feito nada. Sim, a gente teve alguns experimentos aí como a motofaixa da Vergueiro e da Sumaré, que na realidade acabou sendo retirada por uma falta de entendimento da própria CT
E pelo próprio entendimento nosso, do sindicato, aquelas faixas ali já foi feito para criar um procedente negativo e não se avançar com a política de moto para quem anda na cidade de São Paulo, entendeu? Então assim, hoje a gente parte aí com uma defesa, mas num âmbito mais aberto, no âmbito nacional, por uma padronização e regulamentação daquele espaço virtual ali onde a gente anda. Porque hoje você vê, a gente tem ali, que é até discussão de polêmica, que é o artigo 5.6 do CTB, que proíbe a circulação de moto. CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Exatamente. Então está vetado esse código ali, então hoje a gente pode utilizar aquele corredor da esquerda ali. O corredor, né? A gente chama o corredor de moto. Só que hoje, com o grande volume de moto que tem, então está todo mundo usando vários corredores. Se tem 5, 6 corredores na via, tem gente usando 5, 6 ali. Então a gente defende uma normatização, entendeu? Isso é o governo federal que faz, que define o espaço onde as motos têm que andar ali, entendeu? Com uma padronização de velocidade, uma sinalização de solo diferente, entendeu? Para a gente poder andar um pouco mais tranquilo e de fato realmente a gente ter um embrião que possa resultar aí nas 500 mortes anuais que a gente tem só aqui na capital. São 500 mortes por ano. Estimativa de 500 mortes. Varia de 1,2 mais ou menos. Exatamente. A tendência é aumentar. E a maioria na marginal, por isso que eu não uso a marginal. Marginal. Uma parte, até você falando do corredor, eu utilizo muito a radial. Radial Leste. E é um corredor tremendo, né? Tem hora que, vamos dizer, você está na esquerda, se você vai querer entrar para a direita, daqui a pouco você olha no retrovisor, aquela sequência, ou quando vem no horário de pico, é uma sequência que você começa a apontar, você perde a conta, né? E um atrás do outro e vem. Então, eu acho interessante, em relação a ter, quando você falou aí, que eu citei a questão da motofaixa, né? Porque você vê uma situação que nem a radial, de repente. Não é interessante uma motofaixa, uma situação. Eu estou falando isso daí até para o Gilberto, foi uma questão até que veio e me apareceu, a hora que nós pensamos e falamos que ia conversar com você, em relação a ter um projeto, né, de pensamento em relação a isso daí, a ter definido um sistema real mesmo para a segurança do motociclista. Uma faixa de segurança. Uma faixa de segurança onde o condutor, né, a gente, né, que é o que de o pessoal... moto e propriamente para evitar um acidente, que a gente sabe, é complicado você estar de moto e é complicado muitas vezes para o motorista que está ali também. Né? Convivência a gente sabe que ela não é uma convivência fácil, principalmente por muitos não ter a reflexão de fazer o uso do bom senso, né? Ali às vezes, como o volume de moto está muito grande, se cria um corredor ali nas faixas e na maioria das vezes o motorista ele se sente de maneira coagido de mudar de faixa, derrubar algum ali. Muitos acabam dando a volta um pouco maior para fazer um retorno, com medo de virar ali e derrubar algum. Então precisa também ser trabalhado muito o lado da conscientização de quem usa de moto, que aquele ali não é um espaço exclusivamente do motociclista, entendeu? Que ele precisa aprender que precisa também ceder às vezes. A seta, quando o motorista ligou a seta, ele por obrigação ele quer mudar de faixa, ele quer entrar para algum lugar para seguir o destino dele. Nós, como motorciclista, tem que frear a moto, ceder a vez, entendeu? Para que o motorista siga o caminho. Raríssimo, né? A maioria das vezes a gente buzina, acelera e fica com raiva se o cara for só a entrada, que é um direito dele. Então assim, precisa trabalhar esse lado antipático que parte dos usuários de moto de uma forma geral tem, a gente reconhece que precisa ser mudado, e isso é o que a gente também bate no poder público, que nunca foi se criado campanhas que estimule essa boa convivência dos usuários de uma forma geral no trânsito. A utilização de uma moto, de prevenção de acidente, de tudo isso aí. Você pensa em alguma coisa, em curso relativo a isso daí? O sindicato pensa em alguma coisa? Então, hoje, a mesma tem o curso, né? a mesma lei que regulamenta a atividade do mototáxi é a mesma lei que regulamenta a atividade do motofrete, e tem um curso ali de 30 horas, tanto para o motofrete quanto para o motociclista. A lei ela é uma lei de 2009, foi sancionada pelo presidente Lula. Um ano depois, pelo ex-presidente Lula, um ano depois o CONTRAN regulamentou as resoluções que estabelecem a grade curricular do curso. Só que, tipo assim, é uma situação um pouco complexa. Os municípios e o poder público não tem muito interesse em regulamentar, porque é uma coisa polêmica, difícil. Por que você acha? Porque falta interesse político. Assim, eu vejo assim, diretamente uma regulamentar o curso. Regulamentar a atividade, que a porta de entrada é o curso. Então, assim,
O poder público ele tem que parar de ficar todo ano vindo na mídia apresentar número de estatística, entendeu? De quem morreu de acidente de moto e de acidentado de acidente de moto e apresentar uma política concreta na parte do motofrete e do mototáxi, parte do princípio da regulamentação. Quando eu falo regulamentação, não é a regulamentação que vai trazer privilégio para um grupo A ou um grupo B de empresa. É uma regulamentação ampla que atenda à demanda inteirinha, que tem o segmento de motofrete, que tem o segmento de mototáxi. Quando a gente fala os dois, porque a mesma lei que regulamenta um, regulamenta o outro. A lei 12.009 regulamenta as duas atividades ao mesmo tempo. Então o poder público ele tem que se debruçar em cima dessa situação para nós avançar com esse processo e assim, uma regulamentação discutida com todos os envolvidos para não acontecer o que aconteceu agora, onde veio uma empresa de lá de fora com uma simples ação na justiça, derruba uma lei de uma Câmara, que não é qualquer Câmara, é a maior Câmara de Vereadores do Brasil e a maior Prefeitura do Brasil, simplesmente o Judiciário dá uma lapada, derruba, joga tudo no chão, deixando uma coisa que já estava mais lavante do que já estava, entendeu? Essa empresa é a colombiana lá? Colombiana, foi se eu não me engano, o nome do aplicativo é Picap. Entendeu? Essa daí que o repórter utilizou. Exato. Mas você baixa no Play Store e tem vários lá atuando. Então, assim, atividade do mototáxi, ela está presente praticamente em todo o Brasil, praticamente em quase todos os municípios e nas principais capitais. É uma situação que tem previsão legal, a lei federal, ela deixa claro que para você exercer a função tem que ser maior de 21 anos, tem que ter o curso na habilitação, a moto ela tem que estar devidamente emplacada na categoria aluguel, aí cabe o município definir cilindrada, que é a placa vermelha. Cabe o município definir cilindrada, questão de higienização, questão de seguro para os usuários de uma forma em geral e estabelecer alguma regra mais plausível dentro de uma linha que não vai dar margem para ser questionado juridicamente lá amanhã depois, entendeu? Você tem a questão, eu acho que a gente tem que pontuar aqui. Duas coisas, depois tem umas perguntas aqui já. A questão da cor da moto, você pega o táxi hoje, todo mundo reconhece o táxi branco. Cabe o município isso aí. Exatamente, então tem que padronizar isso. E aí você leva um outro problema que a gente vê com o pessoal que trabalha aí na RAP e nos outros. Que ele coloca o baú, né, trabalha a semana, depois quer sair de fim de semana com a mulher, não pode, porque ele está com a placa vermelha. Então você padronizou ele de uma maneira e que ele paga pelo veículo, organiza e depois não pode andar, certo? Sendo que o taxista, ele simplesmente tirou a plaquinha do táxi e você vê um monte de táxi na praia, o cara viajando com a família. Outra coisa que eu queria falar também Aí vem a regulamentação do veículo. Isso. Espécie cargo, espécie passageiro. A partir do momento que o veículo espécie cargo... Pode falar alto. Fala alto, que tem, só para vocês entenderem, tem um amigo nosso também aqui do... Que é do sindicato, está falando da regulamentação, É. da diferença entre moto cargo e moto... Mas você pega hoje, por exemplo, aquelas motos brancas, você não pode levar as pessoas, não é isso? Exato. Hoje essa normativa já tem uma discussão no CONTRAN, onde já o parecer do próprio Denatran dizendo que é permitido a atividade de moto espécie cargo, desde que não tenha o baú, mas que permaneça o estribo, que é onde você coloca os pés, certo? Para poder transportar nos finais de semana no ir e vir. Porque a partir do momento que se você tem mototáxi e motofrete no mesmo município, vai gerar um conflito de interesse. Então é um outro ponto que a gente tem que pensar aí, né? E essa normatização ela vem por parte do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Outra coisa que ele falou aqui, e aí eu vejo por mim mesmo. Eu já fui medir capacete, você tem, para quem não anda de moto, não sabe que tem tamanhos de capacete. Como é que você vai conseguir fazer isso? Né? Eu vou subir no mototáxi e o cara tem um capacete 58, não é 60, por exemplo. Não vai caber. Como é que vai fazer? Vou ter que colocar isso na moto, vou ter que colocar isso no tamanho de capacete. Se o capacete for largo demais, traz a segurança do mesmo jeito. Higienização. Né?
Tem Calçamento. toda uma questão que aí cabe o município, dentro desse processo de regulamentação, vai ser um processo de regulamentação porque o trabalhador vai ter um ponto, como é que vai ser? Porque tem toda uma questão relacionada à segurança. Como é que você vai meter um capacete na cabeça de uma pessoa que num tombo ele não vai fazer a função que um capacete Ele vai voar, fazer? vai machucar outro. Então o que acontece? São todas questões que precisam ser pensado pelo poder público, que a gente não está assim, simplesmente tratando de um processo de regulamentação dos táxis ou do Uber. Você nunca vê dizer que um Uber caiu no asfalto ali e ele morreu porque caiu no asfalto. É muito difícil, entendeu? Sendo alguns casos pontuais relacionados à violência. Caso de moto aí é toda hora você vê uma situação. Você já pega uma situação complicada, você levar uma caixa de pizza na garupa, nas costas, é uma situação, um baú é outro, uma pessoa é outra, totalmente diferente. Quem anda de moto sabe o que eu estou dizendo. Então assim, não é brinquedo, não dá para você estar brincando com vidas, entendeu? Num ponto onde já está saturado. Você vê aí a questão das indenizações de quem anda de moto de uma forma geral, ela está praticamente chegando no colapso. O governo, entendeu? A conta não fecha, que ele arrecada com a fabricação e venda de moto, não cobre a despesa hospitalar e as despesas que ele tem que indenizar depois que está presente. E fora, né, sequelas que ficam, né, normalmente de um acidente de moto. Vou deixar bem claro aqui uma situação, Amaury e Gil. Quando a gente fala em mototáxi, em entregador de pizza, o que for, a gente está falando de quem quer se regulamentar e quem quer trabalhar de verdade. Por exemplo, eu estou recebendo aqui, o que vocês acham da onda de assaltos com baús de Rappi, iFood? Tem como dar um jeito? Tem, mas é uma questão de índole e uma questão de polícia. É outra coisa. O que a gente está tentando fazer, pensando no cidadão de bem, aquele que precisa viver da sua moto, né, que quer fazer esse tipo de serviço. Eu vi também que veio ali no do Amaury, vai aumentar o roubo de motos e latrocínio. Claro que a gente tem que pensar nisso também, mas a gente está legislando para a parte boa da população, não é isso? É isso que a gente tem que pensar. Os demais são exceções. Se a gente sempre levar para as exceções, a gente vai proibir tudo. Por exemplo, aqui na Câmara, porque tem um cara que aprontou no outro mandato, então não tem que ter Câmara? Como é que faz? Então vamos acabar com tudo? Se a gente olhar pelo lado negativo, é óbvio que a gente tem que ser realista, sim, mas a gente também tem que ser legalista e trabalhar nesse entendimento. Eu sei que tem muita gente se travestindo aí de Rappi, de iFood, ou se utilizando disso mesmo, né? O cara pega lá, entregou no Rappi, fez lá o seu serviço e falou, bom, não quero mais isso, muda a cabeça e pronto. Né? Você não tem muito como segurar isso. Essa é a grande realidade. Na realidade, viu, vereador, hoje essas empresas todas aí, essas gigantes como iFood, Rappi, Uber Eats e Log, que são empresas que exploram a atividade de motofrete dentro do município de São Paulo, desrespeitando a própria lei que regulamenta a atividade, que é a Lei 14.491. Por que desrespeita? Desrespeita porque, no meu ponto de vista, o governo municipal, desculpa a sinceridade, a crítica é frouxo nesse sentido, não leva a política a sério. Então, eles assim, não tinham que estar nessa padronização? seria a responsabilidade de quem está roubando com esses baús, com essas jaquetas, dessas empresas que cadastram qualquer um lá, não tem parâmetro nenhum, elas não respeitam as leis municipais, não respeitam a lei federal, elas não têm compromisso com esse próprio trabalhador, o cara só precisa ter uma moto para eles cadastrar lá, entendeu? E sair fazendo entrega do jeito que eles querem, entendeu? Caiu, põe outro no lugar e assim segue o ritmo. Muitos aproveitam, né, dessa situação, se infiltram no meio da categoria para estar cometendo delitos, roubando. Eu vi, acho que foi aqui no Jardim Europa, um vídeo circulando nas redes sociais de um motociclista com um baú da Uber Eats roubando um carro. O cara meteu um revólver, não sei se o revólver era de plástico, entendeu? E mochila, caiu no chão, uma cena ridícula de se ver, entendeu? E aquilo tudo queima a imagem da categoria. Mais um ponto de partida para ele realmente ter o processo de regulamentação. Processo de regulamentação, o cara ele tem que provar que ele está em dia com a lei, ele tem que ser maior de 21 anos, ele tem que fazer esse curso, a moto dele tem que estar cadastrada lá no DTP, tudo bonitinho, assim como manda o figurino, tem regra, ele começou a descumprir essa regra, ele perde a licença dele. Mas aí a Prefeitura de São Paulo,
tem aí o iFood com 30 mil, a Log com 20 mil, a Rappi com 30, 40 mil, a Uber Eats com 20 mil, 80 mil trabalhadores na rua, um mini exército trabalhando do jeito que quer, fazendo o que bem quer. E para as empresas, para ela, tanto faz como tanto fez. O que é importante dela é que a entrega dela seja feita, tanto faz ser por uma pessoa do bem ou do mal, regulamentado ou não regulamentado. Agora, cabe o município chamar essa responsabilidade para ele, porque tem uma lei que determina isso aí, entendeu? Inclusive tem já um PL aí escrito, que é o PL 578, entendeu? Está na aviação de Comissão de Justiça, aqui da própria casa, onde tenta amarrar, dar um freio para essas empresas todas, entendeu? Porque a gente se vê muita coisa desenhando, mas para punir o cara que está lá na rua, entendeu? Sendo que a empresa que é a causadora disso tudo aí, prende 20 hoje, ela põe 30 amanhã e o sistema nunca se Porque para eles é um equilibra. número, né? Exatamente. O cara deixou de entregar, chama o outro, Exatamente. Então, assim, a prefeitura tem uma lei, a lei municipal está aí, nós estamos trabalhando para unificar ela, tem algumas portarias que a gente está discutindo e a prefeitura, ela precisa encarar o processo de regulamentação, incentivar o processo de regulamentação a acontecer para poder resolver essa situação aí, parte da situação dos acidentes e parte dessa sensação de segurança. Nós que é do meio também, quando você vê uma moto encostada do lado, com garupa, você já fica, poxa, será que eu vou ser roubado? Será que o cara vai sacar um revólver aqui, vai me dar uma arma de tiro e vai sumir no meio do mundo? Você também fica com essa insegurança. Eu creio que a cidade toda deve ter essa insegurança. Isso não é legal. Você está na maior cidade do país e o tempo todo você está de maneira insegura, entendeu? De uma maneira desconfortável por conta de uma situação que o município, que é o responsável, tem que chamar essa responsabilidade para ele e determinar a regra. Só complementando o que você está falando, então você está dizendo o seguinte: existe a lei. Existe a lei. Tem mais de 12 anos já. Mais de 12 anos e o município não cumpre essa lei, vamos dizer. Não cumpre, eu acho que, não sei por qual motivo, só pode ser por falta de interesse político. Eu estava até comentando, eu digo, rapaz, a categoria tem que fazer aí uns 2 ou 3 vereadores, Isso mesmo. entendeu? Porque senão o negócio não vai. Não vai. A prefeitura não tem interesse. Aí nós temos o Fundo de Desenvolvimento para o Trânsito. Fundo Municipal de Desenvolvimento. Exatamente, que tem uma lei É bom dizer que tem dinheiro pra caramba lá e nada é utilizado para essa educação do motociclista, não é verdade? Exatamente, precisa pegar parte desse fundo, incentivar um modal aí, para dar esse curso através da CT, através de instituições que dê esse curso também, para quê? Trazer a rapaziada aí para a gente ter um ponto de partida. 30, 40 mil regulamentados, dá para se colocar o processo de regulamentação na rua e fazer a coisa acontecer. Chamar essas empresas, essas gigantes aí, a Uber, da moto, Log, iFood, Rappi, com compromisso. Ó, vocês querem fazer as entregas de vocês? A partir de hoje vocês podem só contratar trabalhador que esteja dentro do que a lei federal e que a lei municipal determina, sob pena de multa do município. Porra, todo mundo é assim, eu posso pegar uma perua, colocar aqui, Praça da Sé São Mateus, Praça da Sé Capão Redondo, Praça da Sé Grajaú. Não posso. Por quê? Porque tem uma regulamentação, a Espetran vai para cima, você não consegue fazer isso aí. Agora, já com as motos, que é uma questão polêmica, que está morrendo gente, está onerando os cofres públicos, pode por quê? Porque o município, do meu ponto de vista, é omisso e deixa. Quando a gente fala que o município é omisso, não está querendo que o município saia penalizando, prendendo todo mundo. A gente está querendo discutir um processo de regulamentação com o município, onde todos, ou parte desse pessoal que está aí na rua, tenham acesso ao processo de regulamentação e se regulamente. Eu tenho certeza que o comportamento de quem é regulamentado é totalmente diferente de quem não é, de quem não tem compromisso nenhum, entendeu? Tá ali para, de uma certa forma, entendeu? De passagem. Quem é regulamentado e quem não é, tem muita diferença para quem faz o curso na questão de acidentes? Tem, o curso ele é um aperfeiçoamento do que você aprendeu na CNH, quando você está tirando a sua primeira CNH, e ele é a porta de entrada para você exercer a função de motofrete em qualquer parte do Brasil, ou mototáxi. Então, a minha pergunta é a seguinte: existem números que a gente pode dar como exemplo, por exemplo, de que eu, que não fiz o curso e ando de moto, eu tenho mais chance de cair, e aquele que fez o curso, existe já dados disso? De quem já tem o curso, o número de acidentes é menor, ou não, é o mesmo número de acidentes, porque proporcionalmente anda mais?
Tem. O número hoje, a amostragem que a gente tem em São Paulo, que hoje nós não chega a ter 10 mil trabalhadores hoje regulamentado com placa vermelha. Mas usando a própria estatística do município, que é da CT, há um apontamento que no número de acidentes envolvendo motociclistas de uma forma em geral, os motoboys é o que estão se acidentando menos versus os motociclistas, e quando você pega dentro dos próprios motoboys os regulamentados e os que trabalham por regime CLT, se acidentam menos do que não são regulamentados e dos que também são expostos à exploração do serviço de aplicativo, que não tem proteção da parte do CLT. Vale lembrar, viu? Pode falar. Um parâmetro interessante para essa discussão é a questão do seguro de vida. O seguro de vida para o CLT, há 12 anos, é o mesmo valor. Então, se fosse uma sinistralidade muito alta, o seguro já teria que subir. Com certeza. Então, assim, as próprias companhias de seguros, que o sistema CLT abrange, é o mesmo valor, ou seja, é uma baixíssima sinistralidade daqueles que estão dentro do regime da CLT. Maravilha. É bom saber, até para a gente ter essa referência, né, Maurício? Exatamente. E a questão do tempo de curso, você falou 30 horas, né? A grade. Essa grade é boa? Como que é? Então, na realidade, assim, quando teve essa discussão toda, o CONTRAN falava em 80 horas. Nós mesmos, a representação aí de todos os sindimotos do Brasil, por ser uma coisa que a própria categoria ainda não tem o conhecimento da importância que tem, a gente defendeu uma grade menor, até mesmo para facilitar a entrada dos trabalhadores. Então hoje a grade é 30 horas, dividido 5 horas em aula prática, 25 horas dividido em aula teórica, que são cada 5 horas dividido em montais. Parte de legislação de trânsito, a inovação, legislação trabalhista, direito social, e assim, é uma aulinha boa, é bom. Ou se o cara ele fazer em 3 dias, ele conclui o curso. Ele pode dividir, tem diversos modal, entendeu? Dá para fazer. Aí, a grade, ela é... Exatamente, é bem flexível. Ela atende a necessidade, você acha assim, atende a necessidade do que o motociclista que vai utilizar esse sistema, ele vai ter entendimento disso daí? Reforça o aprendizado, entendeu? E traz ele para dentro de um patamar melhor. Por exemplo, de convivência. Essa situação de o motorista ligou a seta, sinalizou, é uma situação que precisa ser trabalhada na sala de aula. Porque, por exemplo, se eu sou um regulamentado e eu tenho um entendimento e eu vejo na filha que ela ligou a seta, que ela tem o direito de ligar a seta, de cruzar para lá, e eu tenho o direito de frear, quem vem atrás tem que esperar. Então automaticamente começa a se criar um embrião de positividade para o trânsito da cidade. Porque da maneira que vai indo aí, vai cada vez ficando aquela coisa mais amarrada e vai só aumentando o conforto. Você vai piorando, né? Vai piorando. E vai se gerando uma coisa que não é legal, né, para a cidade, entendeu? E assim, por o que a gente vê, a tendência das motos, elas tanto no usuário de uma forma geral, é aumentar na cidade de São Paulo. Então assim, mais uma vez reforça que o município, por mais que tenha esse incentivo de investir em transporte de massa, entendeu? Precisa olhar e investir para o modal de quem anda de moto na cidade de São Paulo. Nada contra as bicicletas, representamos os trabalhadores motociclistas também, mas a gente vê que há um incentivo muito forte para quem anda de bicicleta na cidade de São Paulo, mais para a área de lazer, e a gente não vê algo plausível para quem anda de moto, porque a moto ela pode ser encarada como uma alternativa ao transporte. A moto ela é uma qualidade de vida, porque assim, você mora no extremo sul da periferia, você vai gastar 3 horas, no mínimo. Então com a moto você faz aquilo ali andando tranquilo em 45 minutos, então multiplicado ao mês, você ainda tem a chance de levar sua esposa ou sua namorada, você ganha qualidade de vida, entendeu? Então assim, e sai de um transporte público caótico, entendeu? Que já ninguém aguenta mais andar naquilo ali, ficar horas e horas em pé e o trânsito não anda. Então assim, o município precisa olhar para a moto como um meio de transporte de uma forma geral legal, e que precisa ter política, né? As políticas que a gente vê a proibição, os taxão desse tamanho e caneta da CT. Então,
Tem que punir, multar quem anda errado? Tem, mas tem que ter um mínimo de contrapartida. Para nós não é nada. Eu falo agora para o novo secretário, pô, secretário, mal você entrou, você já deu um presente para nós. Foi a restrição de circular na marginal. Você tirou os caras da Expressa, jogou para local. O ano que vem você dizer que na Expressa não morreu nenhum. E jogou tudo na local, onde o trânsito é só saída, é pior, é só cruzamento. Então assim, isso não é política, ao meu ver. Não é política séria. Então, assim, política séria talvez é tentar buscar uma recomendação da própria CT junto ao controle em Brasília, porque tudo nasce aqui, o embrião nasce aqui na capital. O que São Paulo copiar, o restante do Brasil vai copiar. Uma recomendação da CT para normatizar o corredor com a padronização de velocidade, não tem condições. A Marginal Pinheiros no horário de pico é 90 por hora, está parado agora, está parado com os carros. Ontem estão passando lá a 90. O horário de pico não tem condições do trânsito estar parado, as motos estão andando a 90, vai dar acidente. Regulariza o corredor, estabelece um padrão de velocidade, derruba a velocidade, e aí a coisa fica melhor, é mais calma. A moto andando a 60 km por hora é uma boa velocidade. Boa mesmo. A cidade está parada agora, está 10 por hora nesse horário. Se tiver, as motos estão andando a 60, 70, entendeu? Então assim, precisa ter só um pouco de vontade política e fazer a coisa acontecer. Um pouquinho de consciência. Exatamente. Aí tem um fundo que arrecada aí 2 bilhões por ano. Tem uma lei que obriga a investir parte desse dinheiro. Esquece, esse fundo vai tudo para empresa de ônibus. Cobrei o prefeito, ele me falou isso. Verdade. Ele falou, Gildinho, deve estar acontecendo. Mas prefeito, tem uma lei que obriga. Nós não estamos pedindo fundo, nós estamos pedindo um percentual, um amigalho, um embrião, alguma coisa. Tem que sair do papel. E vale ressaltar que os motociclistas, de uma forma geral, são, até por uma prerrogativa da moto e esse abandono o tempo todo, são os maiores contribuintes para esse fundo. Entendeu? Porque são multa em cima de multa. Então, assim, nada mais justo de ter uma contrapartida. Aonde der para construir um corredor, que nem o vereador Almauri falou, constrói um corredor exclusivo, segrega, não sei se seria o caminho. Não é na cidade toda, não dá para fazer isso, entendeu? Então, dá para se fazer alguma coisa, tem que pelo menos tentar. Porque aí você vê o poder público vem ano após ano, ele chega lá na imprensa, olha, o ano passado morreu 350. Quando for o ano que vem, vai morrer 350 de novo, 500. Morreu, não tem custo para o Estado, é só prejuízo para a família. Agora, e quando o cara fica sequelado? Que ele é 9 meses, às vezes internado, depois sai do hospital depois de grandes gastos, vai com a terapia, não consegue mais produzir, vai se encostar na caixa, é uma mão de obra jovem que ficou fragelada ali, não vai mais ter reintegração. Exatamente, muito ruim. Gil, vamos dar só fazer pelo jeito que você falou, tem questão de segurança, do respeito, né? Então, qual a prioridade do motociclista? O passageiro ou o tempo? Vamos só para a gente ter assim algumas coisinhas assim que o pessoal está mandando aqui. Qual seria a prioridade? O passageiro ou o tempo? O que nós, em questão de segurança, vamos entrar nesse debate. Eu acho que tem que ter a segurança e tem que ter o tempo. Você não pode se montar numa moto e sair igual um doido aí, porque senão você vai virar estatística. Se você tiver com alguém na garupa, se alguém vai se machucar, vai virar estatística também. Então, eu acho, Mauri, que o que a gente tem que entender é que criou-se uma figura do motoqueiro, do motoboy, do cachorro louco, do nome que quiser, que ele faz mágica e o relógio volta, de tanto que o cara anda. E a gente acaba se apoiando nisso também. Esse é um erro também da sociedade que entendeu dessa maneira. Então você liga pro Rappi e você fala, pô, mas saiu de lá agora. Pô, por que não chegou? E você esquece que você tem, nem você falou, você demora pra caramba pra cruzar a cidade. O cara tem que vir numa velocidade segura também, senão nem sua comida chega. Exatamente. Não é? Às vezes você pega um corredor mais fechado, às vezes você pega algum obstáculo, entendeu? Cada dia e cada esquina é uma situação diferente. Então, assim, eu acho que o cara ele tem que pilotar sempre na consciência, sempre na defensiva e no limite tolerável, né? O limite da via. Não adianta o cara querer correr muito, porque não vai fazer diferença. Por mais que você corra, dependendo da distância, você vai ganhar 10, 15 minutos. É a diferença entre a vida e a morte. Eu mesmo não corro, eu ando de moto, entendeu? Sei da importância de você andar na defensiva, não na ofensiva. A grande maioria pilota a moto na ofensiva. Então, quem pilota dessa forma
qualquer momento isso pode morrer ou ficar acidentado, como milhares que a gente acontece vendo aí, entendeu? E acompanha anos após anos aí, entendeu? Então assim, fazer o serviço que tem que ser feito, a moto por si própria, por mais devagar que ela anda, ela já é um veículo super rápido. Então assim, a diferença que você vai tirar no cabo, ela não faz diferença nenhuma. Às vezes você está com a moto de alta cilindrada, e aí você para no farol, o cara... Aí ele para no outro farol, aí você vai devagarzinho no limite da via. Aí ele vai no outro farol mesmo, você vai para na não resolve. Quem anda de moto entende o que eu estou dizendo. Então assim, às vezes nós, né, pilota bancando ostentação de habilidade. Uma coisa que não existe, é fixar coisa da cabeça. Você tem que pilotar sempre na defensiva e protegendo a sua vida e próximo, porque é um vacilo que você vai cair. E dependendo do jeito que você cair, eu tenho conhecidos que caiu a 20 por hora e morreu. Tem um cara que já caiu 10 vezes a 100 por hora e não morreu. Então assim, você está tendo sorte, entendeu? Porque dependendo do dia, você vai cair, dependendo do tombo, você vai morrer ou você vai ficar sequelado. Igual tem muitos tetraplégio, entendeu? Ficou paraplégio e um arrependimento e não volta mais, né? A vida é muito simples, entendeu? Ô Gil, a gente tá quase uma hora aqui falando, ó. O Robson também que acompanha a gente falou para você falar sobre a ponte da Castelo, impossível atravessar com essa proibição. Aí ok, esse é um ponto específico, mas deve ter isso na cidade inteira, várias questões que tem umas pontualidades, proibições que acabam prejudicando e que poderia dar mais fluidez ao trânsito, é isso? Esse ponto da Castelo aí, são 2 pontos na Castelo, reclamação, entendeu? A gente não consegue entender qual é o entendimento da prefeitura de ter feito uma situação daquela ali. Tem esse ponto da Castelo e tem um ponto que cabe muita reclamação, é quem mora ali na Zona Sul e tem que pegar aquela alça de acesso da João Dias. Então assim, eles em vez de jogar por cá, ele põe o cara para dar uma volta até lá sobre a alegação de alto índice de acidente, isso, aquilo, outro. A cidade toda está cheia dessas modificações que de secretário para secretário, de diretor da CT vai mudando, entendeu? E assim, é uma mudança que, ao nosso ver, não traz resultado nenhum. Nós vamos ter uma reunião com o secretário, né, com o secretário de transporte, o Edson Caram, agora essa semana ainda. E a gente vai tentar buscar um entendimento por qual motivo teve essa situação toda da Castelo, qual é a relação, o que fez tecnicamente eles fazerem essa mudança toda e está gerando todo esse desconforto dos caras. Entendeu? Aí onde a gente entra naquela questão, né? Os caras querem resolver uma situação tentando, as motos não teriam que estar aqui, cara. Você não tem moto, paga imposto, o cara é munícipe, ele vota, é cidadão igual os outros, tem que ter uma política, né, mais séria para as motos, a não ser aquela... equilibrada, né? Exatamente, porque fica ruim, que, tá todo mundo, São Paulo tem 1.200.000 motos, é muita gente, de final de eleição para prefeito, entendeu? Qualquer coisa que se for feito para moto vai ser notado. Para nós, quem anda de moto e tá ouvindo, sabe que não tem nada, não é feito nada, um único embriãozinho é feito para moto, entendeu? Faz-se para os carros, faz para tudo, para bicicleta, para transporte público, o que sobra deixa aí, o que sobra aí as motos se encaixam no meio aí e vai levando. Qualquer coisa que você der certo, faz por É aí. o tipo da coisa, que nem você tinha falado aí, né? A gente tem que até repetir. Em relação ao governo, que existe a lei e tem que ter, né? Em questão da segurança. E nós temos que pensar que é um meio de transporte, quer queira, quer não. Eu não utilizo, sou sincero, não utilizo. Há muito tempo levei um capote aí que depois eu falei, não, deixa pra lá e tô longe. Né? Mas tem pessoas que utilizam, meus amigos utilizam, e é rápido, com certeza. E nós precisamos trabalhar com isso daí. O governo tem que ter uma política voltada a isso daí. É onde que nós estamos falando em relação da motofaixa, falando de tudo isso daí. Que projetos você pode ter assim, em sua mente, alguma coisa que pode melhorar, além desse cumprimento que você falou das leis, que o governo realmente vai em relação à cobrança e cumprimento dessa lei? Primeiro, a parte do profissional, ela precisa ser regulamentada, aí, entendeu? Trazer essas empresas envolvidas, sindicatos patronais, para dentro da discussão, regulamentar a exploração da atividade, ou por empresa de aplicativo, ou por empresa de entregas rápidas. E segundo, a prefeitura, com os técnicos dela e os engenheiros dela, entendeu? Tem que pensar uma maneira de como é que
a gente pode aí construir alguma coisa plausível para moto que possa resultar aí numa convivência pacífica entre motorista e motociclista e que possa diminuir os acidentes, não sendo proibição, entendeu? Foi se tentado aí esses dois modelos de corredor, o da Sumaré e o da Vergueiro. Teve na época com o Alexandre de Moraes, né, hoje ministro do Supremo, né, era secretário também, ele tentou um na 23 de maio, também não deu certo. Então assim, nós defendemos um processo de regulamentação desse corredor virtual. O último corredor virtual ali onde as motos andam, que todo motociclista tem aquele corredor já como uma conquista nossa, ele precisa ser padronizado, não segregado, padronizado, ter uma pintura diferente na faixa com a velocidade controlada. Ali, ponto. Você vai ter o direito de usar aquele corredor ali com a maneira mais segura, você colocou uma faixa ali, entendeu? Não quer dizer que o carro não vai poder cruzar, vai. Mas vai trazer um mínimo de segurança pro cara e proibir aquela loucura do cara querer estar passando por tudo quanto é corredor, porque aquilo não dá certo. O cara fica sambando ali entre um carro e um outro, uma hora às vezes a gente até que está com um carro, exatamente. Às vezes você leva o susto, se abre espaço para um que vem, vamos dizer, do teu lado esquerdo, aí daqui a pouco vem outro do lado direito, você... Dá pra se organizar aí, Rodrigo? Eu lembro que teve um engenheiro que apresentou, até ligado aí, um desses estudiosos de trânsito aí, que ele apresentou uma proposta nesse sentido muito boa. Tá tudo elaborado, muito bem feito, entendeu? Com desenho gráfico, entendeu? Tudo bonitinho, dá para se fazer nas principais avenidas, entendeu? Onde, por exemplo, um corredor igual a 23 de maio, que você entra aqui na Tiradentes e você vai até, mais ou menos, até o aeroporto, sem você ter um farol, tirando aquela saída ali da Lucena. Dá para se fazer alguma coisa ali, entendeu? Como experimental, entendeu? Então, assim, fazendo alguma coisa nesse sentido e trabalhando o lado comportamental, aí dá resultado. Saídas tem, né? Saídas tem. A questão além dos corredores virtuais, que seria a regulamentação, você ampliar a questão das bike box, que é aquelas faixas de espera, ampliar em toda a cidade, também como uma medida de segurança, né? Então tem caminho. Tem caminho e vai muito da educação. E ampliar a questão de vaga de estacionamento para moto. Tem 1 milhão de motos, 12 mil estacionamentos. A rapaziada reclama demais. Então são 3 políticas que se a prefeitura, que tem espaço, ela poderia... coisas até mais simples, né? Para se fazer, para ter essa convivência. Bom, beleza. Se fosse pra gente falar de moto aqui, é longe pra caramba. A gente já falou mais de 1 hora aqui com o Gil, né? Passou rápido. O Gil sabe que a gente está aqui no mandato, tanto eu quanto a Mauri, para construir essas alternativas, para construir essas possibilidades, sempre tendo como base a educação no trânsito. Essa é uma tecla que eu bato, eu não acho justo você ter uma grande arrecadação do cara que toma multa na moto e toda aquela arrecadação ele sai para ajudar o transporte de ônibus. O pessoal já não está pegando ônibus, está pegando mais Uber, exatamente porque o transporte não funciona. Então não dá para você ficar fazendo um jogo também injusto, porque aí é injusto não só com aquele trabalhador, mas com a população em si. Né? A vinda do mototáxi também é uma necessidade da população, da sociedade, né? Então a gente tem que equilibrar isso. Então aqui não é acabar com A, com B, com C, não, é equilibrar. Nosso papel aqui é legislar e fiscalizar. Então a gente tem que... Nós fomos eleitos para isso, para tentar equilibrar a sociedade em cima dessa base que nos elegeu. Então, eu vou pedir para você já mandar seu abraço aí, Gil. A gente já passou de 1 hora de live. Quero agradecer aqui todo mundo que participou. Mandar aqui um abraço também para o Douglas Witzel, que é irmão do governador do Rio, sempre nos assiste aqui. Também o Robson que mandou, o Robson Freitas, Robson Cruz, o Eliezer, o Rubens e outras pessoas que eu não consegui ver aqui no meu celular, até porque no meu celular mesmo estaria passando as redes sociais, não é isso, Amaury? Exatamente. E o Marcelinho FD, ele até fez uma pergunta aqui que acho que você acabou de responder, né, Gilberto? Sabe que tem surgido tantos aplicativos, porque o transporte coletivo não é bom. Aí a pergunta seria, o que eu, político, estou fazendo para melhorar? Você acabou de dizer aí, fiscalizar, legislar e construir novas alternativas, né? Então, baseadas na segurança do trânsito. Eu que ando de moto sei que é arriscado
já tomei muita buzinada de motoboy, porque eu ando com a moto maior, então se o cara vê que a moto dele passa no corredor e a minha não passa, esquece, ele buzina e aí que eu faço, ó, que eu saio da frente. Então precisa ter uma educação no trânsito também para isso, né? Respeito à educação no trânsito, isso daí é o principal, que nem o Gil está falando, que é o respeito a ter o motociclista em relação ao motorista e vice-versa, o motorista em relação ao motociclista também, que está ali trabalhando e levando a vida dele. Então, se a gente tiver esse conjunto realmente de respeito principal, essa educação no trânsito, onde que estamos citando aqui, acho que a convivência e vamos diminuir bem aí o número de acidentes aí, infelizmente o que nós vemos aí, grande número, né, que nem você citou, 500 mortes ano, né? Então é muita morte. Só na cidade de São Paulo, né? Então é muito grande realmente isso daí, né? E fora os acidentes que deixam sequelas. Exatamente. Gil, obrigado. Então, eu que agradeço o vereador Gilberto Nascimento aí pelas luzes da iniciativa. Primeiro foi a audiência pública com o seu pai, né? Bom, abriu Brasília lá. E agora esse bate-papo com o vereador Amauri, né? Iniciativa do partido, e a gente está aí. É isso aí, é um embrião. Os políticos que olhar para essa categoria, entendeu? Que no Brasil, entre mototaxistas e motofretistas, são 3 milhões e a tendência é aumentar, que a categoria que mais emprega no Brasil é essa daí. Então assim, não vão se arrepender, é um povo sofrido, carente de políticas públicas, que precisa ter, e está aí embaixo dos olhos da sociedade. Só não enxerga quem não quer ver, entendeu? Então a gente agradece mais uma vez aí o espaço, entendeu? E estamos juntos aí nessa missão. Maravilha. Queria mandar só um abraço aí ao pessoal que está acompanhando, Antônio Jesus, Pati Grossi, Fernando Lacerda, Manuel Alves, Kleber Ventura, Regonha, Marcelo Dutra, Paula, Sostre, o Marcelinho que nós falamos agora há pouco, Valdemar Pereira, o missionário China, tá bom? Então tem outros aqui que estão entrando, Isilda, só que já deu tempo aí, então um grande abraço. Terça-feira que vem, 5 horas da tarde, mais live do PSC. E se curte no nosso canal, PSC São Paulo. E pro pessoal que está me seguindo nas minhas redes, hoje à noite vou participar para falar do homeschooling da live com o professor Xavier. Não é o dos X-Men, mas é tão inteligente quanto. Valeu. É isso daí.